Bom dia, crianças. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos ver um pouquinho sobre como viviam os africanos no Brasil. Então, na aula passada, nós conhecemos como que sucedia as viagens, né, das embarcações conhecidas como navio negreiros, né? A gente viu como que era a como que eles eram trazidos, né? Como que era essa viagem desde os locais onde eles saíam até chegarem ao Brasil, né? Nós vimos que o local não era propício para a sobrevivência, havia pouca alimentação, água, né? As pessoas elas ficavam lá misturadas, homens e mulheres, não tinham um local adequado para eles descansarem, dormirem, né? Então, nós sabemos que as viagens eram longas e eles tinham que enfrentar todas essas situações muito desagradáveis. Mas será que quando eles chegaram aqui no Brasil, essas situações precárias, essa falta de, digamos, de ver o outro, né, como um ser humano, será que isso foi modificado? Né? Será que eles passaram a ser tratados de uma maneira diferente como humanos, né? Que é como foram no caso, mas será que isso mudou ou apenas piorou? Então nós vamos ver o quê? Que a vida dos africanos no Brasil não foi nada fácil. Isso nós sabemos que ocorreu desde quando eles saíram, né, da África, lá das suas cidades, para virem ao Brasil, né? A todo o percurso da viagem não foi nada fácil e quando chegaram, as coisas só pioraram, né? Então, foram mais de 3 séculos de exploração de seu trabalho. Por muito tempo, os escravizados foram levados aos engenhos onde se ocupavam da produção de açúcar e dos trabalhos domésticos. Então, quando eles saíram, né, lá dos seus locais de origem, eles vinham, né, cada um para um setor de trabalho diferente, como vocês viram aqui. Alguns iam para os engenhos, outros, né, para os trabalhos domésticos, e cada um teria de exercer a sua função naquele local ao qual eles seriam levados. Eles também foram a mão de obra na exploração das minas, nas fazendas de café e de criação de gado nos trabalhos urbanos, né? Urbanos. Então, dentre essas atividades que eram realizadas, né, atividades financeiras de comércio que existia na época, eles eram cada um, digamos, determinados. Eles eram subdivididos cada um com uma função, né? Dentre essas atividades aqui, como café, né, criação de gado, trabalhos urbanos, engenhos, trabalhos domésticos. Em alguns engenhos ou fazendas, desculpa, vou retornar aqui. Os escravizados trabalhavam todos os dias da semana sem receber salário. Então, imaginem só você trabalhar, né, por um período de tempo bastante exaustivo, né, durante o dia, mais de 8 horas de trabalho, sem que você, no final do mês, você receba um salário por conta do seu trabalho prestado, né? Então, vejam que essa situação aí já causa uma certa um momento aí de uma coisa desagradável, no caso, né? A gente trabalhar sem receber. Então, a gente, quando trabalha sem receber, a gente já vai assim de maneira bastante frustrada, né? Sem vontade. E se eles iam, não era por conta própria, não é porque eles queriam continuar trabalhando sem receber, era porque eles eram obrigados, tá? Então, em alguns engenhos ou fazendas, eles recebiam um dia para cuidar da sua própria roça e produzir seus alimentos. Então, falo que em alguns, né? Então, não eram todos os engenhos, nem todas as fazendas que eles tinham esse momento aí de cuidar da sua própria produção, né? Produção essa que seria essencial para a sua sobrevivência, onde eles iriam cultivar, né? Plantar alimentos para a sua sobrevivência, tendo em vista que eles não recebiam salários para irem ao comércio e comprar os utensílios que eles necessitavam. O trabalho era pesado e sob a vigilância dos feitores. Então, eles trabalhavam ali, não era de maneira livre, tinha sempre uma pessoa
a mando dos senhores, né, para que estarem supervisionando esse trabalho. Se eles estavam trabalhando, digamos, de maneira que iria dar bons lucros para eles, né, sem pausas, né, trabalhando direto, devidamente correto como eles queriam, tá? Então, caso não obedecessem às ordens de seus senhores, sofriam castigos físicos. Então, eles seguiam ordens ali, por conta disso estavam sempre supervisionados. Se eles desobedecessem, não fizessem da forma como eles queriam, eles sofriam alguns castigos, tá? Então, aqui nesta obra, nessa página aqui mais abaixo, vocês estão podendo ver que é uma representação desses castigos. Então, Jean-Baptiste Debré, né, que é esse pintor, ele viveu durante muito tempo aqui no Brasil, né? Aqui diz que ele viveu entre 1816, ele esteve no caso, e 1831. E aí, quando ele estava aqui essa vinda dele, né, ao Brasil, ele presenciou diversas situações, né? Situações estas que representavam os castigos sofridos pelos escravizados. Então, uma dessas cenas que ele observou, ele retratou aqui na sua obra, tá? E aí o nome dessa obra é Negros ao Tronco, a qual mostra castigos físicos aplicados pelos feitores aos escravizados que desobedecessem às ordens. E aí, vocês estão vendo aqui um tronco. Neste tronco, eles eram colocados destas maneiras aqui. Uns colocavam apenas a sua cabeça, né, que ficava de fora. Outra que nós temos o quê? Os pés, tá? E aí vocês vejam que uma das situações mais constrangedoras, no caso, nós podemos dizer, todas elas são, né? Mas aí a que é mais desagradável, creio que para mim, é este daqui, né? Então, eu acredito que se ele está colocado dessa forma aqui, então, porque o castigo dele, né, a ação que ele praticou para que recebesse esse castigo era mais grave que as dos demais. Eu penso, né, dessa forma, porque estar apenas com os pés presos é algo que não é tão desagradável, né? Eu posso me mexer, né? Posso me movimentar de maneira mais livre, já com a cabeça que é uma coisa que é mais desagradável, né? Constrangedora, tá? Então, os feitores, eles também eram trabalhadores dos senhores, porém eram trabalhadores livres, tá? Eles eram encarregados de estar sempre supervisionando os escravizados, tá? Então, aqui mais abaixo, nós vamos conhecer o local de moradia dos escravizados quando chegavam, né, às fazendas, aos engenhos, tá? Então, eles moravam em senzalas. As senzalas, gente, era um local que não era tão diferente do navio negreiros, né? Aquele local lá sem nenhuma condição para a existência da vida humana, tá? Além disso, eles vestiam poucas roupas de tecidos grosseiros, andavam sempre descalços e se alimentavam mal. Por que isso ocorria? Eles não recebiam salário, né? Como que eles iriam comprar suas vestimentas, a sua alimentação, se eles não recebiam nenhum dinheiro, né? Então, a alimentação que eles tinham era da produção que eles cultivavam, né? Então, a gente sabe que demora, né, todo um período para que por exemplo, a mandioca, para que ela esteja apta para o consumo, assim como os demais tipos de alimento, as frutas, né, os legumes e assim sucessivamente. Muitos escravizados morriam por causa da falta de estrutura e de higiene nas senzalas, do trabalho exaustivo e da má alimentação. Então, pensem só, a gente trabalhar muito, né, por um longo período de tempo, trabalho bem braçal, bem puxado, né, bem cansativo, você não ter uma boa alimentação que faça com que os seus nutrientes sejam renovados, né, para que você tenha força para aguentar esse trabalho tão pesado. E aí você ficar lá em um local assim, podemos dizer, um local porco, né, que não tinha higiene, não tinha uma cama para eles deitarem, né? Não, ele já pensou você trabalhar o dia inteiro, né, debaixo do sol quente, e aí chegar não ter um local assim aconchegante para você estar, para você descansar. Né? Então, nem todos eram assim tão fortes a ponto de aguentarem todos esses maus tratos, né? Alguns acabavam por
morrer devido a essas situações que eles vivenciavam, tanto no trabalho, né, escravo, e nas senzalas, que era o local dado pelos senhores como moradia. E aí, aqui vai dizer como que eram esses locais que eles moravam, as senzalas. Então, localizavam-se. Onde localizavam-se? Próximo à casa dos proprietários. Vocês acham que essas senzalas, elas localizavam-se nesses locais? Elas foram construídas lá por acaso ou tinha algum tipo de, digamos, eles já tinham algo em mente, né? Não foi algo que foi feito por acaso lá, né? Nós sabemos que foi construído lá por conta de que eles estavam sempre querendo, no caso, estar sempre supervisionando os escravos para que eles não viessem a se rebelar ou então tentar fugir, tá? Então, como eram essas construções? Eram barracões compridos com paredes de barro e cobertos por sapê, com pouca ventilação, né? Então, se não tem ventilação, vocês podem até observar aqui, né? Se não tinha ventilação, no dia quente, né? E aí eles estavam lá, não tinha oxigenação, então eles iam ficando fracos e depois todas as situações os levavam à morte, né? Com o tempo, passaram a ser construídas de madeira, de pedra ou de tijolos e cobertas com telhas. Então, os primeiros, né, encontraram essa situação aí mais desafiadora, mais desagradável, mais desumana, né? E os outros já puderam aí, digamos que, desfrutar, né, de um local mais, assim, menos desumano e um pouquinho mais aconchegante, né? Então, como era o seu interior? Eram divisões internas que separavam homens e mulheres. Não havia muitos móveis, apenas tarimbas, que era estrado de madeira para dormir. Então, não tinha uma cama, né, uma rede. Tinham essa madeira aí onde eles dormiam, né? Ao entardecer, né? À noite eles descansavam, dormiam em cima destes estrados de madeira. E jiraus. Os jiraus eram as tábuas também que eles utilizavam para guardar os seus objetos, né? Esses objetos, creio que mais utensílios domésticos, né? Como panelas, vasos, tendo em vista que eles não tinham muita vestimenta, né? Não tinham muitos alimentos para colocarem lá. Então, colocar os poucos objetos que eles tinham, tá? Havia pequenos cômodos para escravos casados, escravizados casados. Então, os casados tinham, né, seu local para estarem. Já os demais ficavam, né, em locais separados apenas por uma parede. Na página seguinte, tá? Vocês vão ver aqui nessa imagem, né, uma representação dos costumes, né, que os escravizados eles mantiveram mesmo depois de chegarem ao Brasil. Então, mesmo que nós saibamos que eles viviam uma vida muito difícil, né? Muito cansativa, muito desumana, nós vimos também que eles não esqueceram-se dos seus costumes, das suas crenças, né? Nós estamos vendo aqui um momento em que eles interagiram, né? Interagiam, faziam essa troca aí de costumes, de crenças, né? Eles aproveitavam esse momento para relembrarem coisas que eles faziam quando eles estavam nos seus locais de origem, tá? Então, é o que se pode observar na obra Jogo de Capoeira ou Dança da Guerra, do artista alemão Johann Moritz Rugendas, não sei se pronuncia dessa forma, que retratou diversas manifestações culturais de origem africana. Reuniões como essa ocorriam nos poucos momentos de folga e aliviavam a situação de escravizados africanos e de seus descendentes. Então, não é porque eles viviam, né, de maneira precária, como nós vimos, né, desde a aula passada, né, quando eles viam em viagem, né, seguiam viagem, e quando eles chegaram, que eles iriam estar a todo momento tristes, né, pelos cantos, se lastimando. Não, quando eles tinham esse momento de folga, eles aproveitavam para interagir, né, para não permitir que suas crenças elas morressem, assim como, digamos, os seus sonhos, né, tendo em vista que eles foram retirados dos seus locais de origem para trabalhar como escravos em outros locais. Então, eles
deixaram, né, sempre aflorar aí essa cultura que eles trouxeram dos diversos locais da África, tá? Então, aqui mais abaixo fala sobre os quilombos, uma forma de resistência negra. Então, como nós sabemos, os escravizados, eles não estavam satisfeitos com todas essas coisas vivenciadas por eles. Então, eles não se demonstraram, todavia, né, passivos. Eles tentaram ser contraditórios, eles tentaram se rebelar contra eles, tá? Então, isso fez com que alguns deles viessem a fugir, incendiar as senzalas e também agredir os feitores, que eram aquelas pessoas que ficavam diariamente supervisionando-os, tá? Então, grande parte dessas pessoas fugia para as matas e aí, com essa movimentação, né, essa fuga que eles faziam, foram fundados os quilombos, tá? Então, como que eram os quilombos? Onde ficavam os quilombos, né? Os quilombos eram locais bem escondidos e protegidos no meio das matas. Não eram formados apenas por escravizados que fugiam, tá? Então, outras pessoas também formavam os quilombos, como os indígenas, os homens livres e mestiços também viviam nesses locais, tá? Então, quando eles estavam lá, né, vivendo nos quilombos, eles já passaram a viver de uma maneira diferente, como o modo de viver dos indígenas, né, também dos africanos, como quando eles viviam em comunidade, partilhando tudo que eles conseguiam lá entre si, né? Então, cultivavam seus próprios alimentos e também, gente, como eles estavam lá, eles foram fugidos, né? Não todos, como a gente viu, mas aí eles criaram uma forma de segurança. Como que foi essa forma de segurança que eles criaram, tá? Eles fizeram, no caso, construíram sistemas de segurança feitos de paliçacas, que eram o quê? Muralhas de tronco de árvores fixados na terra, um ao lado do outro para se defenderem dos ataques dos colonizadores. Então, caso os senhores conseguissem, né, identificar onde que eles estavam, vocês sabem que a todo custo eles queriam, né, recuperar os seus escravos. Então, essa foi uma forma utilizada ou criada por eles para poder fazerem a sua segurança, né, para evitar que eles chegassem até a eles, tá? Então, os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão, onde eles estariam o quê? Rejeitando a cruel forma de vida e buscavam lá também a sua liberdade e uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram na África, né? Então, eles estariam lá vivendo em liberdade, sem ser sobre, né, estarem diretamente sobre a supervisão de alguém, trabalhando escravo, né, sem poder viver de maneira digna. Então, lá foi, digamos, um refúgio encontrado por eles para viverem em liberdade, para viverem dignamente e também manter sempre, né, a sua cultura, né, sempre resgatar a sua cultura para que ela não viesse a se perder com o passar do tempo, né? Então, como aquela forma que eles viviam, né, costumavam viver lá na África. Então, eles não deixaram que isso se perdesse com o passar do tempo, mediante a situação desagradável que eles viviam, né, e encontraram quando chegaram ao Brasil. E aí nós vamos ver que um desses quilombos que ficou bastante conhecido foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. E o Quilombo dos Palmares, ele fica localizado em Alagoas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.